14 de dezembro de 2022. É com produção de Eliel Jesus e operação técnica de Tadeu Keller que eu, Pitbull, abro ponto a ponto desta quarta-feira ao vivo aqui na Rádio Som Maior. E a gente abre a nossa quarta-feira fazendo um convite para o ouvinte da Rádio Som Maior. Amanhã tem lançamento de uma obra que se chama, ele vai me contar. Ítalo Fogaço, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pete, boa tarde ao ouvinte, tudo ótimo. Amanhã então tem sessão de autógrafos, Ítalo? Isso, na verdade, estarei fazendo o lançamento do meu livro, juntamente com o livro da Marileia Zanetti Giassi, do Giassi da Santa Bárbara, às 19 horas. O livro da Marileia é Frequências Naturais e Artificiais, certo? Certo. E aí que ela vai abordar a tecnologia 5G, o risco da alta frequência para a saúde e o meio ambiente. E o seu, Ítalo? Então, Pete, o meu livro ele se chama 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas, e é um livro que nasceu a partir do meu primeiro livro, O Vício do Século, do qual nós já conversamos aí no teu programa há um ano e pouco atrás. E a partir desse primeiro livro, onde eu abordo o uso viciante da tecnologia pelos adultos, eu pude perceber que quem está em maus lençóis aí realmente são as crianças, são os jovens, né? Então, a partir desse primeiro trabalho, nasceu o segundo, que é um livro onde eu abordo em 10 capítulos, 10 razões para um pai, uma mãe, um cuidador aí, manter o seu filho longe das telas. Oi, Ítalo, tu és um empreendedor, né? Tu se denomina um autodidata em várias áreas aí do comportamento, desenvolvimento humano, mas para publicar um livro, né, com 10 razões para manter o seu filho longe das telas, tu teve que fazer muita pesquisa, conversou com muito pedagogo, psicólogo, enfim? Ô Pete, na verdade, o trabalho ele é um conjunto das minhas observações empíricas, né, daquilo que eu vejo no meu dia a dia e entendo que algo está errado e muito errado, né? E também de muita leitura. Eu passei aí mais de um ano, depois que eu terminei o Vício do Século, estudando, aprofundando os meus estudos nessa área, nesse problema aí do vício em tecnologia. E eu posso te dizer que eu li aí mais de uma dezena de livros de psicólogos, de especialistas, inclusive, aproveitando o espaço, eu fui convidado pela segunda vez, amanhã eu vou fazer parte de uma mesa do Congresso sobre Poluição Eletromagnética, uma mesa que trata sobre o vício em tecnologia, com o Dr. Cristiano Nabuco, que é o maior especialista aí do nosso país em assuntos ligados ao vício em tecnologia. Inclusive, ele é o gestor de um departamento aí no Hospital das Clínicas em São Paulo que cuida especificamente de dependentes em tecnologia. E eu, por conta do meu trabalho, eu fui convidado pela segunda vez, então não é um trabalho feito a partir somente das minhas ideias, mas sim embasado em muita pesquisa. Quem puder ter contato com o livro, adquirir o livro, vai ver que no final eu tenho ali um apanhado de referências aonde eu embaso tudo aquilo que eu coloco ali no livro. Legal, eu sei que são 10 razões para manter as crianças aí longe das telas. Vamos dar um spoiler para o nosso ouvinte, Ítalo? Pode falar uma? Claro, podemos falar várias até. Então, Pete, como eu falei, são 10 capítulos, e esses 10 capítulos, cada capítulo é uma razão, né? Eu começaria, então, com o capítulo número 1, a razão 1, que faz mal para o desenvolvimento cerebral do seu filho. Então, eu posso afirmar de maneira muito contundente que a criança que é exposta precocemente às telas, à tecnologia, ela tem um retardo no desenvolvimento cerebral nesse momento que é tão importante, onde ela está aprendendo aí a fala, a interação com outras pessoas, o convívio, interpretação de expressões faciais, enfim, uma série de coisas que fazem parte aí desse desenvolvimento inicial. Quando uma criança ela é exposta precocemente às telas, ela realmente sofre um retardo nesse aprendizado. E para você ter uma ideia, isso são dados aí catalogados, estão aí bastante difundidos já no meio científico. As crianças estão demorando mais para aprender a falar, Pete. E existia aí uma exigência de
pelo menos 50 palavras, para você ter uma ideia, ao completar 2 anos de idade, que a criança deveria aprender e saber, e hoje essa exigência ela já diminuiu. Então, isso significa o quê? Que realmente as crianças estão tendo um retardo aí no seu aprendizado como um todo. E te trago um outro dado muito importante, falando sobre essa temática aí do desenvolvimento. Na década de 80, um psicólogo norte-americano chamado James Flynn, ele fez um estudo e comprovou que a cada geração, mais ou menos aí num espaço de 25 anos, nos Estados Unidos, o estudo foi feito lá, havia um incremento no QI, ou seja, é o natural da espécie humana, pouco a pouco ela ir evoluindo. Pela primeira vez agora na nossa história, nós temos a geração atual com QI inferior à geração passada. Então isso, para mim, representa um dado realmente alarmante, porque eu interpreto como um emborrecimento da raça humana, né? Ô, Ítalo, e como que a gente lida com conteúdos educativos? Ô Pete, assim, eu te diria que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até os 2 anos de idade o contato com as telas seja 0, porque realmente nesse período a criança ela está aprendendo muito por observação. Então, suprimir as telas e deixar com que a criança ela se desenvolva no mundo como nós, na nossa infância, os nossos pais e os antepassados, eles se desenvolveram sem essa tecnologia excessiva, eu acredito que seja muito mais positivo e salutar. A partir dos 2 anos de idade, recomenda-se que haja uma exposição aí de não mais que 30 minutos e espaçado. Então, essa questão do conteúdo educativo, eu acredito que uma criança ela aprenda muito mais brincando, fazendo atividades lúdicas, observando o seu meio, do que ali totalmente abduzida por uma tela, porque a tela tem esse poder, né? Ela sequestra totalmente a atenção da criança. E eu acredito que o potencial de aprendizado é maior quando a criança está fora das telas e mesmo enfrentando o tédio, ela tem a sua criatividade, a sua curiosidade aflorada, né? E é um desafio até para nós pais, né? Pois a gente vive com o celular na mão e aí tá perto da criança e tem a própria televisão, enfim, temos que nos policiar também. Ô Ítalo, eu tenho aqui um trechinho do teu livro, eu posso ler para o ouvinte? Claro, por favor. O subtítulo da página diz o seguinte: existe algo que pode substituir um abraço? Diante de tantas pressões e exigências da vida moderna, acabamos não tendo o tempo que gostaríamos e nem a disposição necessária para darmos a atenção que nossos filhos necessitam e merecem. Tentamos suprir essa falta de tempo e atenção comprando coisas materiais, quando nossa condição financeira permite, que ao final vão gerar apenas uma distração compensatória e temporária, mas que no fundo não suprem a sua carência afetiva. E aí dali tu discorre também sobre outras temáticas, certo? Certo. Amanhã então, Ítalo, amanhã é o grande dia. Isso. Amanhã eu faço um convite, Pete, a todos os pais aí de crianças, de adolescentes de 0 a 15 anos, também aqueles que se interessem aí por aprender sobre a questão aí das frequências e do risco aí da tecnologia 5G para a saúde humana, para o meio ambiente, porque a gente está tendo essa expansão aí gigante dessas frequências da internet de alta velocidade, mas ninguém se pergunta se isso vai ter um impacto futuro ou não, né? Na verdade já está tendo, né? Já tem estudos aí comprovados. Então o trabalho da Marileia é bem relevante nessa área, e aqueles pais de crianças de 0 a 15 anos que quiserem realmente saber os malefícios que a tecnologia, que os videogames, que os smartphones, que as redes sociais, elas têm o potencial de causar aí na vida dos seus filhos, eu tenho certeza que o conteúdo do meu trabalho, ele será de grande valia aí para o pai poder criar o seu filho num ambiente muito mais saudável, muito mais salutar. Por quê, Pete? Porque esses dispositivos eletrônicos, eles estão roubando a infância das crianças. As crianças hoje, elas passam horas e horas e horas, muitas, né? Não vou generalizar, mas um grande número, afundadas em sofás, dentro de casa, e não saem para brincar, não saem para se exercitar, não saem para fazer outras atividades lúdicas
que são essenciais aí para a socialização, para o desenvolvimento emocional, cognitivo, físico, enfim. Estão aí tendo uma série de prejuízos com esse uso excessivo aí das tecnologias. Amanhã, então, 7 horas da noite no GA Supermercado, lá no da Santa Bárbara, né? No Jação, né? Da Santa Bárbara. Fechou, Ítalo. Sucesso para ti e também para Marileia Giassi Zanetti, que vai lançar junto com o Ítalo a sua obra Frequências Naturais e Artificiais, Tecnologias 5G, Risco da Alta Frequência para a Saúde e o Meio Ambiente. Lembrando que o livro do Ítalo fala sobre 10 razões para manter o seu filho longe das telas. É isso? Isso. Pete, podemos fazer mais um adendo aí no conteúdo? Manda. Uma parte do livro eu abordo a questão da saúde emocional, né? Um dos capítulos ali, uma das razões é você quer que o seu filho cresça emocionalmente saudável. Então eu trago um outro dado importante, Pete, que para você ter uma ideia, o índice de suicídio aí entre os jovens de 2014 a 2020, na faixa etária de 11 a 20 anos, ele dobrou. Coincidentemente, essa faixa, esse lapso aí de período, foi justamente onde nós tivemos aí a difusão das redes sociais, Facebook, Instagram e afim. Então, nós tivemos, concomitantemente com isso, o número de suicídio aí entre jovens e adolescentes dobrando. Por quê? Porque os jovens estão tendo a sua saúde emocional muito afetada por essa questão de comparação, acaba gerando um efeito muito nocivo na saúde mental dos jovens, né? Então, quanto mais tempo passam nas telas, mais precária é a sua saúde mental, né? É preocupante, né? São dados que alarmam aí. Por isso a importância também da sua obra, né, Ítalo? Isso. Fechou, então. Tá feito o convite aqui para a audiência da 5.7. Tá bom. Então, gostaria de reforçar o convite mais uma vez. Todo pai ou mãe que estiver ouvindo essa entrevista, compareça amanhã no Giassi Santa Bárbara. E, com certeza, ao tomar conhecimento desse conteúdo, proporcionará uma infância mais feliz e saudável para os seus filhos. Gostaria também de mandar um abraço para a Marileia. A gente está fazendo um trabalho em conjunto aí por todo o apoio dela. Ao meu amigo também, apoiador aí do meu trabalho aí de Criciúma, Rogério Kiskowski, e a todos aqueles que acreditam no meu trabalho aí. Legal. Eu conversei com o escritor Ítalo Fogaça, lançando amanhã 10 razões para manter o seu filho longe das telas. 5 horas e 20 minutos. Eu vou para o intervalo e volto já.